Olá, amigos do Jornal O Liberal, eu sou Fabrício Queiroz. Estamos aqui começando mais uma edição do O Liberal Entrevista. Nessa edição, vamos conversar com o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral, Felipe Brito, que está aqui com a gente e vai esclarecer para a gente algumas medidas importantes em relação ao término do prazo para regularização, transferência de título também, e também para quem está se cadastrando para tirar a sua via do título eleitoral. Felipe, muito obrigado pela sua participação. Eu gostaria que você falasse um pouco desse prazo aí para alistamento, transferência, regularização. Quem é que deve atender esse chamado da Justiça Eleitoral? Primeiramente, nós agradecemos, em nome da Justiça Eleitoral, o espaço que vem sendo concedido constantemente na imprensa, justamente porque essa é a primeira grande etapa do processo eleitoral, que é o prazo que os eleitores têm para fazer a primeira via, para se alistar, para se regularizar ou mesmo para mudar de domicílio. Então, apesar de que 4 de maio agora é o prazo final, o tribunal ele empreendeu, desde o segundo semestre do ano passado, um grande esforço para alcançar o máximo possível de eleitores. Isso porque, durante a pandemia, o atendimento ele ficou exclusivamente online. E a gente sabe que no estado do Pará, essas condições não acabam não alcançando a todos. Então, o tribunal ele conduziu um ciclo extenso de ações itinerantes. Chegamos aí a 93 municípios do estado do Pará, e quando eu falo 93 municípios, eu falo de zona rural desses municípios, para alcançar os eleitores. Ampliamos os nossos postos de atendimento, e agora, nessa reta final, estamos aí funcionando com horário estendido até 19 horas para tentar alcançar o maior número possível de pessoas para que elas possam escolher os seus candidatos em outubro desse ano. Perfeito, Felipe. E você bem ressaltou aí que estamos ainda passando por uma pandemia, mas que ele tem incentivado, né, o autoatendimento, né? O próprio site do TSE e do TRE fazem essas indicações. Eu gostaria que você falasse para a gente como é que funciona esse autoatendimento. Perfeito, você tocou num ponto muito específico. Apesar das expansões que foram feitas aos postos físicos, desde 2020 há um serviço novo chamado de Título Net, que é o autoatendimento do eleitor. Então, o eleitor que necessita, por exemplo, tirar o seu primeiro título, ou mudar de domicílio, ou fazer uma regularização, ele pode acessar o site do TRE do Pará, ele pode pesquisar em qualquer buscador, ele vai em autoatendimento e ele preenche o formulário que lhe é apresentado. A diferença é que é um pedido, então é feito no autoatendimento uma rigorosa avaliação pela Justiça Eleitoral da documentação que esse eleitor ele vai anexar. Além de preencher um cadastro, esse eleitor ele vai precisar juntar uma foto segurando seu documento de identificação ao lado do rosto, assim como também anexar um comprovante de residência. Se esse eleitor ele completar 19 anos até esse ano, ele vai precisar também apresentar o certificado de alistamento militar. Então, são informações que parecem, à primeira face, fáceis de ser juntadas, e são realmente fáceis, mas é um processo que requer uma avaliação da Justiça Eleitoral. Um eleitor, se ele não quiser enfrentar filas ou ter algum tipo de desgaste, ele pode consumir o serviço online 24 horas por dia, mas também até o dia 4 de maio. E, Felipe, e todos esses serviços, tanto de alistamento, transferência e regularização, podem ser feitos no autoatendimento ou tem algum serviço específico que só se faz presencialmente? Existem alguns serviços que não podem ser feitos de forma remota, por exemplo, serviços em que o eleitor teve uma condenação criminal e ele precisa dar baixa para retornar seus direitos políticos. Esses não são possíveis de fazer de forma online. No entanto, a primeira via do título, a segunda via, eventualmente, que é a reimpressão, que é chamada, a revisão dos dados cadastrais e a mudança de domicílio, pode ser feita online. E se o eleitor ele tiver alguma dúvida em relação estou kit ou não estou kit, nós sabemos que há várias situações que podem ensejar um cancelamento, às vezes desde uma ausência às urnas até mesmo não comparecimento a uma revisão do eleitorado, ele consulta a sua situação, observando que ele está irregular no mesmo site, ele pede um atendimento. Perfeito. E para quem não atende esse prazo aí do 4 de maio, quais são as consequências, Felipe? Nós costumamos sempre dizer que o voto no Brasil, ele é um direito do cidadão, mas ele também é um dever. Nesse caso, o eleitor que não atende esse prazo, ele vai ficar com um problema em sua inscrição eleitoral, e isso pode causar uma consequência, por exemplo, no seu CPF. E o cidadão que não tem um CPF, ou que tem problemas com o título eleitoral, sequer ele consegue abrir uma conta bancária, ou ingressar em concurso público, ou tomar um empréstimo, e tem várias dificuldades em sua vida pública, porque o voto, volto a dizer, ele não é só um direito, muito importante, inclusive, de ser exercido,
mas ele também é um dever pela Constituição Federal. E, Felipe, se eventualmente alguém não atender, lógico que tem todas essas consequências que você acabou de mencionar, e quando ele quiser regularizar, quando é que esse prazo vai ser reaberto novamente para a regularização dessa situação eleitoral? Sim, esse prazo ele reabre logo após o segundo turno das eleições, no início do mês de novembro desse ano. Então, observe, de maio até novembro é um grande lapso temporal, e volto a dizer, o maior prejuízo, imagino eu, que é não participar do processo democrático para escolher o presidente da República, o governador do Estado, deputados estaduais, federais e um senador da República. Perfeito. E, Felipe, uma coisa que chama atenção nesses serviços que são importantes agora serem feitos até 4 de maio, por exemplo, as pessoas que têm deficiência ou com mobilidade reduzida, elas devem informar, né, essa condição até esse prazo agora do 4 de maio, e depois também a Justiça informa que elas devem passar essa informação ao juiz eleitoral dizendo quais são as suas restrições. Eu gostaria que você esclarecesse para a gente quais são as diferenças entre os dois procedimentos, o que deve ser feito até 4 de maio e depois o que deve ser feito após o prazo em relação a essas pessoas com deficiência. Perfeito, você tocou num ponto muito específico que é sensível. O tribunal, inclusive, conduziu campanhas para que esses eleitores portadores de deficiência fizessem essa comunicação à Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, ela, numa eleição no Pará, ela alcança 5.500 locais de votação, são muitos locais. E esses locais, como é sabido, não são da Justiça Eleitoral, são emprestados, são escolas públicas, estaduais, municipais, outros pontos de atendimento. Isso faz com que nós não consigamos garantir acessibilidade plena em todos eles. Para isso, quando o eleitor informa durante o cadastro que ele requer algum tipo de atenção especial, é assegurado a ele, na montagem e na organização das sessões, esse direito. Então, volto a dizer, esse é o prazo também que esses eleitores têm, uma deficiência permanente, para comunicar à Justiça Eleitoral para que ele tenha uma sessão com a devida acessibilidade que ele requer. Se ele perder esse prazo, e, por exemplo, ele sofreu um acidente em junho, ele vai ter um segundo prazo, mas é um prazo provisório, como se fosse um prazo emergencial, em que ele vai precisar depois comparecer, ele vai comunicar e vai dizer que provisoriamente ele precisa mudar de sessão. Mas o prazo realmente que isso fique em definitivo e que altera o cadastro desse cidadão é esse prazo agora de 4 de maio. Só para finalizar esse ponto, se, por exemplo, uma pessoa com deficiência, com mobilidade reduzida, que já informou agora no dia 4 de maio, ela precisa reforçar esse pedido depois do prazo? Não, ela não precisa. Inclusive, se ela fizer agora até 4 de maio, essa mudança ela é definitiva no cadastro dela. Então, em qualquer eleição que ela participar de hoje em diante, ela sempre vai ter assegurado uma sessão especial, que tem a acessibilidade que ela requer, a depender da deficiência que ela possua ou mobilidade reduzida, etc. Uma pessoa idosa, por exemplo, ela pode ter uma dificuldade de subir um lance de escada, e comunicando à Justiça Eleitoral, isso é assegurado que ela não vai ter de forma perene. Mas caso ela perca esse prazo, o que aconteça no decurso entre o fechamento do cadastro e a eleição, alguma eventualidade, ela ainda tem um prazo emergencial, digamos assim, que chama-se transferência temporária de eleitores, que é de julho até a primeira quinzena de agosto. Perfeito. Felipe, e você iniciou, na verdade, a entrevista falando desses números, né, da expectativa do TRE. Queria que você reforçasse um pouco desses números, né, a procura tem aumentado, quantas pessoas ainda precisam regularizar essa situação eleitoral, como é que está a expectativa do TRE para esses últimos dias de prazo. O TRE, como disse, fez várias campanhas para tentar alcançar o máximo possível de eleitores e tentar diminuir o tumulto que acaba acontecendo nesses últimos dias. Mas o que nós observamos é que a cada dia o atendimento vai crescendo. Só, por exemplo, ontem, já uma semana do fechamento do cadastro, mais de 15 mil eleitores foram atendidos no estado. A expectativa já para o dia de hoje é 17 mil, e esse número vai crescendo para que na segunda, terça e quarta, 2, 3 e 4 de maio, o TRE atenda mais de 100 mil eleitores em todo o estado. Quer dizer, é um número muito expressivo. O TRE se preparou para isso, mas talvez os eleitores tenham algum desconforto. Por isso que há um incentivo à busca pelo serviço online e ao comparecimento imediato desses eleitores. Perfeito. E, Felipe, reforçando esse serviço, né, você falou que o atendimento vai ocorrer presencialmente, né, até 19 horas, o autoatendimento é 24 horas.
queria que você reforçasse essa informação e também os pontos onde está tendo atendimento. Vai ter alguma campanha, algum ponto especial para esses últimos dias? Sim, é importante que o eleitor de cada município do estado do Pará, ele com certeza no âmbito do seu município, ele já sabe que uma ação específica está acontecendo. São muitas ações em paralelo, não vou enumerar todas aqui, porque são feitas campanhas de divulgação locais. Então, há municípios, por exemplo, agora em Porto de Mós, há uma ação acontecendo, entre outros municípios do estado, e o eleitor que sabe que está tendo essa ação, ele vai conseguir acessar no final de semana. Ele não tendo essa ação específica, todos os 84 pontos de presença da Justiça Eleitoral e mais os 30 postos de atendimento no Estado vão funcionar na segunda, terça e quarta, 2, 3 e 4 de maio, de 8 horas da manhã até 19 horas. E ainda que não consigam ser atendidos todos os eleitores nesse dia, vamos supor, caso que apareçam ali 100 mil eleitores, o tribunal ele vai distribuir uma senha especial para que esses eleitores ainda possam voltar até 10 dias úteis do encerramento do prazo. Então, o TRE realmente está fazendo um esforço para dar acesso a todas e todos que procuram o serviço dentro do prazo. Perfeito. E para finalizar, você quer deixar alguma mensagem para encerrar essa entrevista, algo que você queira explicar para os cidadãos que devem participar do processo eleitoral de 2026? A Justiça Eleitoral ela sempre prima para que os eleitores não só considerem o voto como obrigação, mas sim como um direito e que eles assegurem esse direito para eles mesmos, porque o eleitor que acaba deixando de participar do processo, ele literalmente está deixando que outra pessoa escolha o destino da sua cidade, do seu município, do seu país. E a Justiça Eleitoral ela conduz campanhas nesse sentido, não de dizer em quem o eleitor deve votar, porque a escolha é individual, é pessoal e secreta, mas sim para que ele participe do processo e que ele possa cobrar os seus representantes. Muito obrigado, Felipe Brito, diretor-geral do Tribunal Eleitoral aqui do Estado do Pará, pela sua participação aqui no Hoje Verão Entrevista. Muito obrigado.